Será que o futuro é somente uma projeção? Sim ou não? Estamos na virada do ano. Por que o brasileiro, né? Eu creio que não só no Brasil, mas por que as pessoas sempre prometem mudar de vida no próximo ano? Não seria essa promessa uma utopia ou um auto-engano? Se vocês quiserem saber, espere após a vinheta. O porquê as pessoas têm um certo feitiço com o tempo, particularmente desde o período da Revolução Industrial, as pessoas sempre lutam para ter mais tempo. Mas desde quando foi inventado o relógio mecânico, do qual nós o conhecemos, as pessoas não têm mais tempo. Mas seria tempo para quê? Né? Interessante que estamos prestes de haver poucas horas de haver a virada do ano. E é uma época da qual as pessoas têm promessas referente a novos tempos. Mas que tempo seria esse? Parece que as pessoas têm um certo feitiço em relação ao tempo. Será que isso é totalmente cultural ou não? Interessante que o tempo, como conhecemos, da maneira, ele nunca foi assim, se olharmos a história do tempo dentro do tempo. Por exemplo, essa concepção linear de tempo que temos se baseia muito na cultura grega e na cultura zoroástrica, né? Porque antes, se verificarmos a história do judaísmo, né? Muito antes, a concepção do tempo era totalmente agropastoril, então ela tinha uma natureza totalmente cíclica, né? Por exemplo, os meses eram referentes aos meses da colheita. Tinha o mês de Aviv, né? Que era o mês da colheita. Inclusive foi esse mês, né, de acordo com o calendário hebreu, que Moisés libertou o povo na mão, na mão dos egípcios. Então, o conceito de tempo na cultura judaica, antes do período do exílio, era totalmente cíclico. Né? Era totalmente cíclico, porque tinha o mês das espigas, os meses das colheitas, né? O Hayot HaKodesh, que é o dia santo, porque verificamos que o calendário hebreu é muito diferente do nosso. E o tempo ele vai sendo totalmente reformulado quando os judeus, né, eles sofrem o seu exílio, né? No seu exílio babilônico, depois ele passa para o exílio persa, do qual a concepção de tempo dentro do judaísmo vai sendo totalmente reconfigurada, porque o tempo ele vai sendo trabalhado de uma maneira não mais cíclica, mas sim linear, uma concepção de um tempo que tem começo, um tempo que tem um meio e um tempo que tem um determinado fim, né? E a renovação do mundo, né? Que seria o Olam Rabá, né? Que as pessoas interpretam, vamos dizer assim, que seria o mundo totalmente espiritual, né? Na questão do termo. Mas eu quero falar, maiormente, questão ao tempo que as pessoas dão, né, ou não dão, referindo ao próprio tempo. Porque o tempo nós trabalhamos sempre de uma espécie futura. Né? Por exemplo, talvez pode ser mediante essa influência da cultura zoroástrica, né, e da cultura grega, do qual Aristóteles que ele trabalha o tempo também de uma maneira totalmente lógica e totalmente linear. Na cultura grega, Aristóteles também ele faz uma concepção do tempo totalmente reformulada, porque ele sintetiza a natureza do tempo, né, nos seus livros, né, mediante o seu raciocínio que era totalmente lógico. Então, para Aristóteles, o tempo também ele tem essa concepção geométrica, que tem um começo, tem um meio, tem um fim, é ordenado e ele é totalmente estético. Não além de estético, mas também de cosmético.
Porque de ordem, né? O tempo é aquilo que eu sinto referente ao tempo. Essa é a natureza estética. E a natureza cosmética é a ordem que eu estou dando dentro desse tempo. Então, no decorrer do tempo, o tempo vai se tornando cada vez mais subjetivo. Não há mais o tempo mecânico, agora, né, tem o tempo que é totalmente ontológico, né, que é o tempo referente à minha experiência do tempo, mediante o próprio tempo. E é o que Henri Bergson ele começa a reformular a concepção do tempo, né, porque ele está contrapondo agora, né, a concepção do tempo numa característica totalmente mecanicista, que o positivismo prega, né, que é o tempo mecânico. Henri Bergson ele fala que o tempo é uma concepção totalmente ontológica referente às sensações que eu tenho do tempo, referente ao mesmo tempo, dentro do próprio tempo. Quando eu faço algo que não gosto, o tempo parece se rastejar. Quando eu faço aquilo que gosto, o tempo ele se torna estritamente curto. Então, há uma concepção de tempo que é totalmente ontológica ou então metafísica, no frigir dos ovos. Mas a concepção do tempo hoje é que as pessoas estão praticamente sem tempo e sempre prometendo reformatar ou mudar o tempo, dando atenção ao próprio tempo. Mas será, nesse jogo de palavras, né, que parecem meio evasivas, mas será que as pessoas dão tempo no seu referido tempo? Ou postergam o tempo a um futuro que é totalmente improvável? Isso verificamos na nossa cultura, que estamos agora entrando no ano novo e as pessoas prometem, né, que é um novo tempo, é um novo ano, é uma nova promessa, uma nova maneira de viver a vida. Mas na verdade, o tempo que damos ao tempo está referido à qualidade que damos nele. Então, temos essa característica, eu não sei se é mormente dos brasileiros, mas em falar que agora há um novo tempo, há um novo começo e uma nova vida. Mas as pessoas sempre vão dar ao tempo, né, a sua devida atenção, sempre o que deu ao tempo supostamente passado. Mas o tempo ele é sempre presente. A concepção do tempo relativa ao passado está ligado respectivamente à memória e ao futuro totalmente respectivo à sua projeção. Então as pessoas sempre prometem, né, esquecer o passado e reformular o seu futuro. Mas não seria, por exemplo, o tempo totalmente de uma natureza subjetiva? Interessante que o tempo, até mesmo dentro desse aspecto, ele foi mudado mediante a década de 60, mediante as obras de Franz Boas, né? E também referente ao Michel Foucault e alguns outros filósofos também que começaram a trabalhar e elaborar a concepção do tempo, né? Do qual que o tempo é estritamente curto e estritamente subjetivo. Sim, o tempo é curto. O tempo também tem uma característica subjetiva, né? Mais interessante que o tempo ele sempre está no momento, não no agora, porque o agora já passou a 2 segundos, né? Agora já passou a 3 segundos, agora já passou a 4. Então, seria a maneira de mudar o futuro, na verdade, mudando o presente. Porque quando você deixa de desenhar o seu presente, o seu futuro não existe. Porque o futuro ele é apenas uma projeção de um projeto do qual você tem. Então a pessoa sempre vai reformular o seu presente para que sempre tenha um presente estritamente melhor. Para mim é uma espécie de utopia, né? Se a pessoa tem essa promessa, tem esse desejo, nada contra, mas o meu ponto estritamente pessoal, isso se baseia totalmente em uma utopia, do qual as pessoas desejam mudar o futuro, né? Desejam fazer uma dieta segunda-feira, desejam estudar mais a partir do ano que vem, mas na verdade é apenas uma projeção das nossas próprias insatisfações, prometendo coisas das quais não conseguiremos cumprir se não tivermos um projeto totalmente embasado no agora.
porque as coisas nós devemos fazer não de acordo com o que sentimos sobre elas. Isso é uma coisa que é até muito difícil. Por exemplo, projetamos algo para fazer, mas fazemos somente quando temos vontade. Então, quando você faz estritamente isso, você está postergando o seu presente para o futuro imaginário. Porque cada vez que você abre mão de um sonho ou de um projeto, você está abrindo mão do seu próprio presente. Então é estritamente uma culpa, né, ou uma desculpa, ou então uma espécie de projeção que vai mudar o futuro, mas não, porque a sua realidade ela está no presente, está no momento e está tipicamente no agora, porque o agora sempre deixa de existir. Interessante que o momento ele somente está vinculado à nossa capacidade de abstração, visto que o passado é apenas uma memória e o futuro é apenas uma projeção. A realidade está a partir de, né? A partir do qual e a partir de onde eu me insiro. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, dê um clique no nosso canal, acesse os comentários, se inscrevam e comentem. Eu agradeço, como sempre, a opinião, né, o carinho, né, e a atenção de todos e até a próxima.